Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se liga no nosso vídeo de hoje, vídeo de atualidades, é o afastamento da Venezuela do Mercosul. Vamos lá? Vamos lá, hoje um tema importantíssimo, um tema que na verdade ele resultou numa ação neste dia 1º de dezembro de 2016, mas que ele já vem arrolando a outros períodos importantes acerca da participação ou não da Venezuela no Mercosul, ok? Bom, mas para a gente entender prioritariamente esta participação da Venezuela no Mercosul, é necessário nós estabelecermos alguns pontos importantes, um breve histórico simples acerca do Mercosul, tá? Pois bem, o Mercosul ele tem dois antecedentes importantes, da década de 1960 e da década de 1980. Por quê? Nós já tivemos outras tentativas de promover justamente essa integração dos países do Cone Sul da América, ou da América do Sul, ou da América Latina até mesmo. A primeira delas ocorre em 1960 com a chamada ALAUC, a Aliança de Livre Comércio da América do Sul, ou a Associação de Livre Comércio da América do Sul. Pois bem, essa foi a primeira tentativa de se estabelecer uma política de integração, principalmente econômica, dentro do Cone Sul da América, tá? Já em 1980, essa ALAUC deu lugar à ALAD, que era a Associação de Desenvolvimento e Integração da América Latina, ok? Muito bem. Já o Mercosul, para substituir a ALAD, nós tivemos a sua constituição com o Tratado de Assunção, em 1991, ok? Então, em 1991, assinamos o Tratado de Assunção, estabeleceu-se o Mercosul. Quem são os países que compõem esse Mercosul de acordo com os fundadores? Se liga no mapa: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A ideia era que o Chile compusesse também o bloco, ele não aceitou, achou melhor por esperar, mas, assim sendo, os países fundadores optaram por chamar o Paraguai para compor esse bloco, que prontamente atendeu ao pedido, ok? Muito bem. No entanto, nós tivemos em 1998 a assinatura de um protocolo importantíssimo, numa cidade localizada ao sul da Argentina, que é o protocolo de Ushuaia. Por que esse protocolo é importante? Eu preciso saber dele, Brito. Porque este protocolo que vai estabelecer que só poderão entrar no Mercosul os países que tiverem os seus governos eleitos democraticamente. Então, nós temos um ponto importante que você precisa ficar atento em relação a estes países e sua entrada no bloco, tá? Algumas curiosidades importantes: se nós pegarmos os países, inclusive já estou colocando aí a Venezuela como um membro participante, nós temos 275 milhões de habitantes, que compõem aproximadamente 70% dos países da América do Sul, é um PIB de aproximadamente 3 trilhões, 3,5 de dólares, isso compõe a mais de 80% do PIB da América do Sul. E nós temos um território de aproximadamente 12,7 milhões de quilômetros quadrados, que vai resultar em aproximadamente 72% da América do Sul, ok? Pois bem, então, guardou essa informação, protocolo de Ushuaia, nós vamos utilizar ela daqui a pouquinho, ok? Muito bem. Um outro fator preponderante diz respeito aos objetivos desse Mercosul. São 6 objetivos muito claros, muito bem estabelecidos de acordo com o Tratado de Assunção. O primeiro deles é tentar promover uma ampliação das relações comerciais, e isso de fato tem sido o principal objetivo do Mercosul nos últimos anos, mesmo com algumas críticas, porque os países principais como Argentina e Brasil têm promovido políticas protecionistas, isso tem sido amplamente criticado, mas de fato nós temos o primeiro ponto importante para um bloco econômico, para uma união aduaneira, para um mercado comum, tá? Que os países do Mercosul já adotam uma TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Brito, eu já ouvi TEC pra caramba, mas eu não sei o que é essa bendita TEC. Então, o nome já diz, Tarifa Externa Comum, significa que se eu vou exportar um produto para um país, então, por exemplo, o Brasil vai exportar a soja para a China. Significa que a Argentina deve adotar o mesmo valor que o Brasil adota para essa soja exportada para a China. Então, os países que compõem o bloco deveriam adotar esse mesmo preço. Por isso é tarifa externa comum. Então,
nas nossas exportações ou importações, os países têm que adotar o mesmo preço ou do produto exportado. Segundo objetivo importante, a liberalização de serviços. Significa que se eu presto um serviço no Brasil, eu poderia prestar normalmente para os países que compõem o bloco. Tá? Terceiro objetivo importante, a abertura de concorrência para as licitações. Significa que uma empresa brasileira pode prestar serviços, pode concorrer a licitações com os órgãos públicos em outros países do Mercosul, como Argentina, como Uruguai, Paraguai, enfim. Tá? Assim como também as empresas de outros países podem também concorrer às licitações dentro dos países que compõem o Mercosul, ok? Um quarto e objetivo importante é a legislação comum a diversos aspectos importantes. Uma legislação comum fiscal, uma legislação econômica, uma legislação comercial, uma legislação política. Isso também já tem sido tratado com um destaque importante dentro do Mercosul, ok? Um outro quinto ponto, um quinto objetivo importante é a livre circulação de pessoas dentro do bloco. Isso já ocorre de uma maneira muito simples. Para você que já viajou para países que compõem até mesmo a América do Sul, sabe que simplesmente com o RG você pode perfeitamente transitar dentro da América do Sul e principalmente dentro do Mercosul, ok? E um sexto ponto importante, esse já deve ser um ponto mais demorado, mais moroso, porque há uma dificuldade de integração dentro das questões financeiras dos países do Mercosul, que é justamente a implantação de uma moeda comum, que isso resultaria inclusive na adoção de fato de um banco central para o Mercosul. E aí nós estamos falando de economias instáveis, de economias com a inflação ainda não tão controlada, a própria moeda não é tão controlada, as economias não têm uma base forte para se manter em relação às instabilidades externas, então isso já deve ocorrer com um pouco mais de morosidade ao meu ver, ok? Pois bem, vamos ao fato propriamente dito. Antes, a Venezuela solicitou a entrada junto ao Mercosul em meados da década de 2000. Só que tem um problema. Lembra-se do protocolo de Ushuaia que eu falei para vocês? É aí que entra essa questão. Por quê? Para o Brasil, Venezuela pode ingressar. Para a Argentina, beleza. Para o Uruguai, tranquilo. Venezuela pode fazer parte do Mercosul. Mas para o Paraguai, não. Para o Paraguai, se eu levar em conta o protocolo de Ushuaia, então, negativo. A Venezuela não poderia fazer parte. Pô, Brito, mas por quê? Bom, de acordo com de acordo com o Paraguai, nós tivemos no governo Hugo Chávez uma alteração constante da Constituição Federal que o permitiu outros mandatos junto à presidência. Hugo Chávez era um presidente muito controverso em relação aos seus posicionamentos diante da economia e diante da política mundial. Ele era muito contundente nas suas falas, ele era uma espécie de tentativa, entre aspas, de libertação da América ao imperialismo estadunidense, tá? Isso é o pensamento de Hugo Chávez, ok? Pois bem, então, para ele existiam três formas de se estabelecer um governo. Primeiro, ele queria estabelecer um chamado governo bolivariano, seguindo os preceitos de Simão Bolívar, que seria então governar para o povo. Segundo, ele queria estabelecer a ALBA, que era a Aliança das Américas, a Aliança Bolivariana das Américas, e ele queria também estabelecer uma espécie de socialismo para o século XXI, que era justamente promover uma integração, mas afastar de qualquer forma de aproximação com os países desenvolvidos, que para o seu entendimento estabelece uma relação exploratória com o mundo subdesenvolvido. Pois bem, então o Paraguai dizia, não, Venezuela no bloco não. Resultado, sem chances. Mas, em 2012, o Congresso paraguaio, ele vota e aprova a deposição do governo do presidente Fernando Lugo. De acordo com os países que compõem o Mercosul, Brasil, Argentina e Uruguai, não poderia ter ocorrido a deposição tal como aconteceu, que não foi impeachment, foi um golpe de Estado que retirou Fernando Lugo da presidência. Então o Paraguai foi afastado do Mercosul. Foi afastado do Mercosul. E aí é que eu tenho problema em relação à Venezuela. Se o Paraguai era o único opositor, ele foi afastado, resultado, a Venezuela automaticamente adentra ao Mercosul. O Paraguai realiza eleições presidenciais, elege o seu presidente, retorna ao bloco, mas ele diz, opa, o que a Venezuela está fazendo aqui? Não aceito. Mas uma série de acordos políticos e situações que fizeram com que a Venezuela então compusesse o bloco Mercosul. Só que, para fazer parte do Mercosul,
e qualquer outro bloco econômico, existe uma série de intenções, uma série de protocolos, uma série de acordos que devem ser estabelecidos e criados no país que adentra o bloco. E é aí que mora essa questão. De acordo com o Brasil, o Paraguai e a Argentina, a Venezuela não cumpriu justamente esses preceitos básicos. Até mesmo o Uruguai, que sempre foi um país que atualmente, diante do seu governo Tabaré Vázquez, considera-se, pelo menos considerava-se um parceiro da Venezuela, ou pelo menos um alinhamento em algumas questões políticas, também não considera justamente essa possível integração plena da Venezuela no Mercosul, tá? Então, os ministros dos 4 países fundadores, os ministros das relações exteriores, eles notificaram essa senhora que aparece aí para você na tela, que é a nossa Delcy Rodrigues Gomes, tá? Muito bem, ela é então a ministra das relações exteriores, a chanceler venezuelana, que recebeu a notificação que a Venezuela estaria afastada do bloco a partir do dia 1º de dezembro de 2016, ok? Qual que é a justificativa? O que esta notificação dizia como justificativa? Que a Venezuela não conseguiu incorporar a normativa vigente do Mercosul e que com isso não seguiu uma série de obrigações e intenções que vencia no dia 1º de dezembro. Vencia, não cumpriu, resultado, a Venezuela então foi afastada, ok? Nós temos 2 fotos, a primeira foto é a foto do ministro das Relações Exteriores do Uruguai, nós temos a foto então do chanceler uruguaio, o Rodolfo Novoa, e nós temos abaixo a foto do chanceler brasileiro, o ministro José Serra, tá? Então, existe agora uma situação importante que você precisa compreender. Seria apenas uma oposição técnica? Talvez eu pudesse dar um prazo maior. A Venezuela é um país que se encontra numa crise, a Venezuela é um país que se encontra com problemas políticos, com problemas econômicos, abastecimento, o preço do petróleo caiu em nível mundo, ou então seria simplesmente uma questão política, tá? Técnica ou política? Vamos às falas de alguns destes importantes chanceleres aqui na América do Sul. Por exemplo, o chanceler brasileiro José Serra, ele diz que país que tem preso político não é país democrático. Então, ele já dá a entender que ele não tem o mesmo alinhamento de pensamento em relação à Venezuela. E o chanceler uruguaio, Rodolfo Novoa, o que ele diz? Que na Venezuela eu tenho uma democracia autoritária. Então ele também já dá a entender que ele não está muito contente com as relações geopolíticas da Venezuela, tá? Pois bem, agora um outro impasse importante é que a Venezuela ela ocuparia a presidência pro tempore no Mercosul. Como é que é estabelecida essa presidência? Ela é a cada 6 meses, tá? E ela segue a ordem alfabética. O último era o Uruguai, até julho de 2015. E quem deveria assumir? A Venezuela. Só que a Venezuela não assumiu porque ela não tinha cumprido justamente os protocolos pré-estabelecidos pelo governo venezuelano. Então a Venezuela não poderia assumir e isso ficou gerando esse impasse. Então isso também foi uma outra questão importante. É claro, os países não desejavam estabelecer justamente um governo, ou melhor, uma presidência no Mercosul que não estivesse alinhada com os seus ideais, ok? Assim sendo, nós vamos notar que os venezuelanos eles não conseguiram incorporar as normas, as técnicas vigentes dentro do Mercosul. Assim sendo, nós vamos observar que eles conseguiram cumprir apenas 80% das técnicas exigidas, das 1.224 técnicas exigidas, e ele conseguiu cumprir apenas 25% daqueles acordos necessários, dos tratados necessários para o Mercosul. Ou seja, muito pouco para o Brasil, para a Argentina e para o Paraguai e também para o Uruguai, considerar como um avanço em relação à sua possível integração no Mercosul, ok? Pois bem, agora, e a Venezuela? O que diz sobre isso? Pois bem, a Venezuela diz o seguinte, olha, eu não precisava aderir muitos desses acordos. Por exemplo, o principal acordo era o acordo ACE-18. ACE é o Acordo de Complementação Econômica, tá? E esse é o acordo principal, que é o Acordo de Tarifa Externa Comum, que é aquele lá que eu já expliquei para vocês anteriormente, eu falei que ele era importante para a sua compreensão, tá? Então, esse acordo era um acordo primordial que a Venezuela não conseguiu cumprir e não conseguiu estabelecer para o seu país e para a sua economia, tá? Aí a Venezuela disse, olha, não precisaria cumprir, porque eu já tinha acordos individuais com os países do Mercosul, que também já tratava dessas tarifas externas, mas não.
Existiam normas específicas que deveriam ser cumpridas, tá? O que diz o primeiro acordo do ACE? Então vamos lá. A plena vigência das instituições democráticas e o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais são condições essenciais para a vigência e evolução do processo de integração entre as partes. Então, esse é o primeiro artigo importante existente na Constituição do Mercosul, que juntamente com essa ACE 18 vai de encontro com os dois pontos questionáveis entre os países que pertencem ao bloco, tá? Então, o primeiro artigo da Constituição do Mercosul e também o ACE 18 foi justamente os pontos importantes e nevrálgicos que não conseguiram avançar enquanto integração da Venezuela, ok? Na foto eu trago a vocês o atual presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, tá? E o que o Nicolás Maduro entende sobre esse posicionamento? Que de fato ele não deveria estabelecer então esses acordos, já que haveria acordos individuais. Por outro lado, os países do Mercosul vão dizer o quê? Que esses acordos não substituem o ACE 18, porque todas as atualizações são feitas pela ACE 18. O que significa isso? Se a ACE 18 atualiza em relação a alguma normativa, eu não preciso ficar provando em congressos, estabelecendo os acordos. Agora, os acordos bilaterais entre os países, eles permaneceriam estáticos e não acompanhariam a atualização da ACE 18. Então, são justificativas técnicas e políticas que vai fazer entender a dificuldade de participação da Venezuela no Mercosul. Ok? Bom, pessoal, então, esse foi o nosso vídeo de hoje, o vídeo da Geografia para o Vestibular com as atualidades, em especial com a saída ou com o afastamento da Venezuela do Mercosul. Ok? Se você gostou, dá um like aqui. Se você está gostando dos nossos vídeos, inscreva-se também. Temos outras redes sociais na qual você também pode curtir, participar, compartilhar, que é o nosso Facebook. Temos uma página no Facebook, facebook.com/geografia para o vestibular. Temos também o nosso canal aqui do YouTube. Temos também o Instagram, @geografia para o vestibular. E temos também o nosso Twitter, @prof.edubrito. Curte, compartilhem, inscrevam-se, para que eu continue junto com vocês em busca da nossa vaga para o vestibular. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!